Você pode dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei, prepara-te, igreja. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Vamos, igreja. Só a igreja. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está. Aleluia. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Só a igreja agora, só a igreja. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vai chamar, ele vai chamar. Oh Deus, eu quero ir com o Senhor. Está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Ele vem me buscar. Ele vem.
te exaltamos, aleluia, te exaltamos, ao que é digno, te exaltamos, ó Senhor.
digo que quem chama é o Senhor, mas quem legitima é a igreja, é o corpo de Cristo. Pastoreio, pastor tem que ter ovelha, né? Pastor pastoreia, né? Eu queria aqui chamar Mário, a Cris, a família Paraíso. Quero chamar os pastores também aqui, por favor. Pode vir aqui o pastor, pastora Juliana, pastor Ed, pastor Jacques, pode subir aqui comigo. Nós temos esse momento de consagração pastoral. Amém? Glória a Deus. Pastor Mário tá chique demais, velho. Que é isso? Hã? Como fala o mineiro, você tá doido? Aleluia. Eu quero chamar aqui também o pastor Júlio, que está conosco, com o seu irmão Luciano, né, querido? Deus abençoe. Depois o pastor apresenta o irmão melhor, tá bom? Mas é uma honra recebê-lo também. Pastor Júlio esteve conosco o ano passado, né, pastor? Pastor Júlio, para quem não conhece o pastor Júlio, não, seja sincero, quem não conhece, pode levantar a mão, não vai ficar bravo não. Olha só, então o senhor já é conhecido aqui da casa. Pastor Júlio é um mentor, Pastor Júlio é um paizão, é um mentor espiritual, um amigo que Deus nos dá. Sabe o reino de Deus? O reino de Deus nos traz conexões, né? E essa mesa aqui, fala para você, eu saio só se ele não quiser mais eu lá, mas é bênção demais, né? Pastor Júlio esteve conosco consagrando o pastor Jacques, não é? Mas eu quero, juntamente com a igreja, juntamente com o pastor Júlio, trazer uma palavra, Mário, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, um texto tão conhecido. Desculpa ficar de costas para vocês, tá? Vou ficar meio de ladinho aqui, é melhor, né? Que está em 1 Timóteo capítulo 3, diz assim: esta afirmação é digna de confiança, há um peso sobre isso. Se alguém deseja ser bispo, pastor, deseja uma nobre função, e é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Essa palavra foi do apóstolo Paulo, grande mentor, apóstolo Paulo, para o seu filho espiritual Timóteo. E eu fui orar ao Senhor, e eu lembro naquela visita na sua casa, foi uma visita diferente. Gente, a Cris é mineira, cozinha pacas, cozinha muito. Aí nós marcamos uma visita, só que aquele dia foi uma noite diferente. A gente foi, conversou, começou a conversar, ela serviu o jantar. E a primeira pergunta que eu fiz para eles foi: Mário, sobre chamado pastoral. Aí a Cris começou a chorar, você encheu o olho d'água, e você falou: pastor, eu sinto esse chamado. Mas Mário, eu caminho com você, vai fazer 11 anos, com você e com a Cris. Eu vi a Helena nascer, vi a Clarinha nascer, dediquei as duas. Batizei você, batizei a Cris, fiz o casamento. E aí fui acompanhando a sua trajetória. Eu digo uma coisa para você: realmente você é irrepreensível. E eu orei ao Senhor e disse: essas qualidades, eu não estou falando para te bajular não, mas com honra, eu caminhei com você, eu sei do seu caráter. Eu digo: como é bom caminhar com gente assim, gente que dá testemunho, gente que é imperfeita. E você também, naquela salinha ali, né? Pastor, tal. Falei assim: você está certo, correções. Mas o mais importante disso tudo é a verdade, é olho no olho, não é, pastor? É chegar e falar assim: rapaz, não vai para esse lado não, vai para cá. Ô pastor, é verdade. E às vezes você me aconselhando: pastor, estava orando, pensando, olha, eu acho assim. Ô Mário, você está certo, é verdade.
porque eu vejo Paulo instruindo Timóteo e eu fiz dia 8, eu e minha esposa, dia 8 de abril eu fiz 21 anos de ministério pastoral. E aí depois disso veio pastor Edna, pastor Jacques, né? A Juja estava comigo, agora você. E Deus tem trazido esse ambiente de graça, de cura, de verdade. Então é uma honra para nós. Eu queria dizer que vocês alegram o nosso coração. Vocês são filhos queridos que têm acompanhado as lutas, os desafios, mas têm celebrado. Nós temos celebrado muitas conquistas, muitas conquistas. Eu tenho visto, Mário, o seu crescimento como homem, como marido, como pai de 2 princesas, e também como pastor. A igreja reconhece o pastor Mário como pastor desta casa, amém? Amém? Então, é com muita alegria que quero chamar aqui o pastor Júlio para nós orarmos e nós consagrarmos você para o ministério pastoral. Pastor Mário Paraíso, aleluia. De mãos dadas com unção vem a ética, a moral, a conduta. Eu lembro que eu falei algo parecido para você. Então, além do reconhecimento da igreja, o que você mais precisa hoje é da boa companhia do Espírito Santo. E é isso que vai acontecer agora pelas mãos dos seus amigos aqui, que também aqui nesse lugar não tem ninguém melhor que ninguém, mas que se sentem encorajados e dizem sim para Jesus diante do seu chamado. Eu convido você, filho, que se ajoelhe aqui agora. A igreja se coloque de pé. Isso. A unção que é compartilhada aqui com o pastor principal é como se fosse um cajado passando por todas as mãos. É um cajado só, é um pastoreio só. O ministério, a habilidade tem a sua peculiaridade, mas diante do rebanho se somam nas suas diferenças, coisa que a aritmética não explica. E é isso que a gente vai fazer agora. Então fique mais pertinho aqui, levante a sua mão para cá. Deus, na presença do Teu Espírito e da escolha que Anderson e esse colegiado fazem, nós aqui hoje oramos e consagramos o Mário ao ministério pastoral, de apoio, de cuidado, de graça, de sabedoria, de responsabilidade. Que não falte unção e óleo fresco. Que a tua casa, tua família possa se misturar com a família espiritual e fazer desse grande encontro um grande centro de adoração. Nós separamos o Mário, Pai, nós separamos o Teu Filho para o ministério de ajuda, de crescimento, de desafio, de disciplina, de ensino, de evangelização, de crescimento. Traz o equilíbrio, traz a maturidade e o fundamento da Tua palavra possa trazer o maior conhecimento, entendimento e, acima de tudo, discernimento do Teu Espírito. Nós ungimos o Teu Filho, que esta casa possa realmente reconhecer e andar do seu lado, que ele possa realmente caminhar no meio das ovelhas desse arraial e considerar que todos nós somos iguais diante do Senhor. Nós ungimos, ó Pai, abençoamos e aqui nos alegramos pelos sim que o seu coração grita, pelos sim que o clamor dessa igreja, ele diz sim ao Senhor. Nós ungimos o Teu Filho ao ministério sacerdotal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse óleo possa representar a unção dobrada do Teu Espírito, que compartilhada e passada junto ao conselho desta casa possa trazer um nível ainda maior de sabedoria, de graça, de unção e prosperidade. É assim que nós ungimos o Mário nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
sua voz, vamos orar ao Senhor. Erga a sua voz aí, não depende de mim no microfone não. Vamos adorar o Senhor, levante a sua voz de adoração. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, te agradecer, Pai, por esse tempo oportuno que o Senhor preparou, para que nós possamos viver realmente o movimento do céu. Pai, que o teu Espírito Santo nos ative, que o Senhor repreenda toda distração, que o Senhor venha tocar a cada um aqui nessa noite. Senhor, a tua palavra é fiel, o Senhor tem liberdade para tocar, para agir, para curar, para expulsar o mal. Toda dor vai embora, que nenhuma distração nos atrapalhe, que o teu reino venha. Nós acreditamos nisso, Pai. Fale conosco de uma maneira poderosa, sobrenatural, porque quem está aqui é a tua presença, e nós honramos a presença do Senhor. Diga que você honra a presença do Senhor nessa noite, que você honra a presença dEle, a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito. Diga que você honra a Trindade Santa. Nós te louvamos, ó Pai. Fale conosco, e que possamos, ó Deus, receber tudo que vem do céu, não para reter, mas para compartilhar tudo que o Senhor tem para esse tempo, para esses 10 anos, para os próximos 10 anos, em nome de Jesus. Quem recebe aí, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Aproveita aí e aplauda o Senhor pela vida dele que fez aniversário essa semana, não é? Ele fez uma festa ontem, mas não sobrou nem um pedaço de bolo para nós, Luciano, até agora, não entendeu? Entendeu do aniversário? E pela igreja também. Eu trago aqui um abraço do pastor Carlito, da pastora Leila. Daqui a pouco eu peço para você sentar. Eu queria que você desse uns 3 ou 4 abraços, ou 7, dizendo assim, ó: feliz aniversário pelos 10 anos que você é igreja aqui. Dá um abraço aí e deseja feliz aniversário pela igreja Casa Viva. Obrigado, filho. Aleluia, aleluia. Isso. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Tem gente que já está no 14º abraço agora, foi. Levanta a tua mão direita lá em cima assim, diga aqui comigo, ó: Senhor Jesus. Deixa eu ouvir daqui, velhinho tem problema. Vamos lá. Senhor Jesus, estou pronto para ouvir a tua palavra. Além de celebrar os aniversários, eu estou pronto, desejoso de, além de ouvir, ser praticante dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora aplauda, porque o Senhor vai falar contigo. Aleluia. Pode se assentar. Você não sabe a oração perigosa que você acabou de fazer, porque no final a gente vai fazer uma oração, e diante das escolhas que você tem que fazer, diante das decisões que você tem que tomar, do caminho que você vai seguir, nós entendemos que o Senhor nos traz realmente para um tempo de avaliação. Temos vivido ali na igreja da cidade, em São José dos Campos. Eu estou liderando agora uma outra cidade, lá em Caçapava, além de ficar ainda trabalhando ali em São José, que nós temos realmente sido impulsionado, empoderado pelo Espírito Santo. Chegou um tempo em que o próprio Espírito tem suscitado, tem nos incomodado. A palavra diz que transformar pela renovação da vossa mente. E esse momento que existe uma metanoia, uma mudança de mente, que é intrínseco à igreja do Espírito Santo, à igreja de Jesus. É tão forte que nós vamos viver aqui, que vocês começaram a iniciar o estudo em cima do livro, né? Simplesmente Igreja, ou baseado no livro Igreja Simples, que o pastor Anderson começou a semana passada. E essa segunda mensagem vai preparar inclusive para as outras duas que teremos, hein? Será um mês de festa da igreja de 10 anos. Mas eu creio de verdade que Deus tem um propósito muito sério, muito forte. O tema que Deus colocou no meu coração, e juntamente com o pastor de vocês, é inimigos que impedem de avançar. Então levanta as duas mãos agora e fala assim: nós vamos avançar. Diga assim: nós vamos avançar, porque o inimigo não vai nos aguentar, não vai nos impedir. Levanta a mãozona e fala assim: nada pode impedir a igreja de avançar. Ninguém pode parar a igreja, não é? Então chegou o tempo.
E aí, exatamente em cima disso, eu queria ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Abra a tua Bíblia. Nós vamos ver que a igreja primitiva, exemplo da igreja primitiva, como ser uma igreja simples, viva e relevante. Se tem inimigos que possam nos impedir, e eles não vão, porque nós acabamos de profetizar que eles não têm poder para isso. E ao ler a Bíblia inteira, ler o livro de Atos dos Apóstolos inteiro, a gente vê que a igreja venceu. Independente do seu sacrifício, da perseguição, dos impedimentos, dos obstáculos e adversidades, a igreja continua avançando. Faça assim com a mãozona direita. Olha nós aí. Se a igreja tivesse perdido, a gente não estava aqui 21 séculos depois. Então não tem como. Mas a gente precisa entender que o que está acontecendo lá em São José, está acontecendo em Caçapava comigo e com os meus amigos, que a gente se encontra toda semana. Das 31 igrejas, vai se tornar 34 igrejas que nós temos. Todos nós entendemos que somos levados por um canto, somos levados a uma intimidade com o Senhor, do qual está trazendo um raio-x, uma tomografia celestial, dizendo assim: olha, chegou a hora dessa geração se mostrar como uma igreja, exatamente como uma igreja de Atos dos Apóstolos. Igreja simples, simplesmente igreja. E o livro de Atos dos Apóstolos, que eu chamo de livro de Atos da igreja, Atos do Espírito. Atos, que quer dizer realmente atitude, e aí tem tudo a ver com o avançar, o movimento. E diz assim: eles, a igreja primitiva, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e a partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor. A coisa vai ampliando. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando, adorando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Você pode aplaudir o Senhor, porque isso aqui é história, isso aqui é uma profecia. Se a semana passada nós entendemos o que é a clareza da comunicação, ou comunicar com clareza, esclarecendo, hoje a gente vai ver um movimento que eleva o padrão de um estágio, eleva um nível de uma categoria, nos faz entender que essa igreja é em movimento, porque Jesus falou assim: olha, aquele que realmente quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Dá uma olhadinha do lado e fala assim: o negócio é com cruz, aleluia. Fala, o negócio é com cruz. Então aqui você tem que vencer. Um movimento traz sempre vencer um atrito. Aliás, se não tivesse atrito na terra, todo mundo estava caindo o tempo todo. Então sempre vai ter um obstáculo, alguma coisa para ser vencida, um padrão para ser referência, para que a gente possa avançar. E se a referência nossa é o livro de Atos dos Apóstolos, imagina onde é que nós ficamos. Então entender um pouquinho dessa conversa de discipulado, que eu tenho certeza que vai continuar e vai ser uma bênção no final, na última ministração, e que já foi semana passada, espero que hoje amplie um pouquinho mais. Da clareza ao movimento, entender que o Senhor nos traz alinhamento e foco. Eu já guardei o negócio. Diga assim: da clareza ao movimento, do foco, do alinhamento ao foco. É isso, a sequência. Então, se nós entendemos que há uma direção, um sentido a tomar, há um direcionamento que o Senhor está nos dando, e isso tem que ser a longo prazo, até que, vendo as crianças aqui hoje, nós estamos anunciando uma coisa profética, onde as nossas crianças vão mais longe que a gente. Sim ou não? Quem é pai aqui, levante a mão. Os pais, mães. Os nossos filhos vão conhecer mais cedo Jesus, ser mais íntimos dele, vão ter uma vida mais longa com ele, e a igreja vai avançar ainda mais com eles. Aleluia. Entendemos que o Senhor está trazendo essa geração, e isso não pode ser diferente a não ser uma fé que move, uma fé que é em movimento, porque só ter a fé não é do Espírito. Eu acredito, mas não tem movimento, não tem uma atitude. Atos, atitude, ação,
Verbo. E o Verbo se fez carne. O próprio Jesus, a atitude é Ele mesmo, a referência é a palavra. Gente, é muito forte entrar nessa série de mensagens, entender que aquilo que o Senhor trazia para a igreja era o reflexo da simpatia, da unidade que eles viviam dentro dela. De cristãos após o Pentecostes, a primeira vez que o povo olha para eles, sabe o que eles viam? Vejam como eles se amam. Voltar à simplicidade da igreja. Vocês estão aí para receber? Aleluia, amém? Amém. Voltar à simplicidade da igreja é um poderoso movimento. Agora mesmo eu falei ali no encontro de liderança, orando com eles, com os líderes de vocês, falando que há uma força em movimento. Every McManus fala disso assim, há uma força em movimento, power. Sabe quando ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de força, potência, dínamos. Esse é o mesmo Espírito que conduz a igreja hoje. E essa igreja primitiva que perseverava no ensino, vivia em comunhão, havia um reflexo tão positivo, tão na semelhança, que quando eles estavam em casa, a mesma coisa que estivesse no templo. O que eles viviam no templo, viviam em casa. Então que nós tenhamos um reflexo de uma confusão, até mesmo de atitude em ação, que a gente viva o que prega e pregue o que viva. Ação do Espírito. Acabamos de liberar essa palavra aqui para o Mário. Que ele seja alguém que vai levar essa palavra adiante, como um homem, como pai que você falou, como filho, como servo. E aí a caminhada se estabelece assim, com desafios. Diga, bate o pezão no chão e fala assim: eu aceito o desafio. Você vai ver que é perigoso a oração que você está fazendo aí, aleluia. Estou te pegando aos pouquinhos, aleluia. Vivia em comunhão, crescia em espiritualidade e multiplicava os discípulos. Aqui nós entendemos que o movimento da fé, esse espírito que não é só fé, mas é a atitude do movimento do Espírito, que na descida do Espírito Santo em Pentecoste trouxe poder, tirou o medo, a inércia, impactou de tal sorte que como que línguas descendo de fogo sobre eles, são batizados no Espírito e imediatamente já entenderam a mensagem: sai, vai para fora, movimente-se. Então quando o Espírito desce, ele cria movimento na terra. Essa igreja aqui está no movimento do Espírito. E se é para avançar, chegou a hora, aleluia. Faça assim com o bracinho e fala assim: eu me rendo, Senhor, vai. Porque eu já falei para você o que eu vim trazer. É exatamente, está na hora de avançar. E o avanço vem quando o próprio Espírito desce, e aí eles partem. Quando o próprio Senhor fala assim: vem e segue-me, está falando de movimento. Pega a sua cruz e vai, se renda, vai em frente. Gente, o negócio é tão forte desse avançar, que eu acredito que o Espírito Santo, ele é sopro, fogo, ar, água. É tudo movimento. É tudo movimento. Então sabe que eu pensei, preparando esse estudo aqui, essa palavra para vocês, esse partilhar com vocês. O Espírito Santo tem frequência. O Espírito Santo tem uma frequência. Ele está no domínio de tudo. O histórico, o profético da igreja. Se você pegar um barco que fica à deriva porque está sem vento, e ele fica totalmente o quê? Perdido. Então o vento que sopra um barco, ou um avião que tem contra o vento, o negócio é assim: você tem que ir contra o vento contrário, que dá impulso para você ir além. Nenhum avião decola no sentido... Cadê o piloto aí? Aleluia. O piloto está aí, cadê? Levanta a mão. Está onde? Eu não vi ainda. Está aí? Porque nós entendemos que o sopro do vento contrário dá força ao atrito para que ele possa ter sustentação. A igreja vai vencer. A igreja vai avançar. Então você, como igreja, tem que entender que há um movimento. Quer ver outro movimento que é sério também, que fala de pneuma, fala de psique, pneumologia, fala do Espírito Santo dentro de nós. É como você tem o poder de aspirar e expirar. É movimento, você movimenta todo o seu corpo para fazer um negócio que você não fica pensando: será que eu vou respirar de novo? Espera um pouquinho que eu vou respirar. Não, você já fez isso 3 vezes, agora só no quanto eu estou falando. Você não fica assim: está dormindo lá, aspira, expira, aspira, expira. Não, você não fica. Há um movimento constante. Diga assim: estou no modo contínuo, aleluia. Fala comigo bem alto, vai lá: estou no modo contínuo.
Como igreja nós vamos avançar. Se como igreja nós vamos avançar e vamos vencer, vale a pena. E se como Pentecoste havia uma ação apostólica, havia também uma ação profética. Eles receberam e saíram. Dá uma cotovelada no irmão e fala assim: é para receber e sair, meu irmão, aleluia. Chegou a hora de avançar. O movimento realmente vai acontecer, e não tem ninguém que possa impedir. Eu não sei se você já tem 30, 40 ou 50 anos de igreja. Chegou a hora, se você está aqui ainda, porque a gente vai se movimentar. Se tem mais de 3 décadas que você é crente, mas chegou a hora de movimentar. Se tem 3 dias ou 3 minutos, chegou a hora de avançar. Posso ouvir um amém, gente? Diz que você pode dizer como americano até, né, um yes. Essa piada estava preparada, não deu muito certo, não. Já sabemos que a igreja precisa de um mapa. Diga assim: já temos. Posso ouvir um já temos? Pode? Já temos. O mapa da mina, o mapa do resultado. É só abrir. Gente, são histórias milenar, onde reúne 40 pessoas para escrever um negócio, e movimento vai embora. 40 escritores, um não contradiz o outro, independente da cultura, da etnia, do que comia, o que bebia. Se estava no Egito, se estava na Babilônia, o Espírito. Se era rei, se era sacerdote, se era patriarca, rico ou pobre, se era pescador ou se era boiadeiro, está tudo ali. Depois você pega lá os nomes dos homens. O Espírito Santo vai lá e movimenta, sai, faça, realiza. Então, ir para a segunda mensagem dessa série de avivamento, eu tenho que, além de conhecer o mapa, entender a ilustração e discernir aonde eu quero chegar. Diga assim: conhecer vai promover o entender, e o entender vai ter o discernir. Fala de novo então: conhecer, entender, discernir. Conhecimento, entendimento, discernimento. Amém? É um movimento. Você sabe que indo nessa direção, o Espírito já, ele convence, o Espírito advoga, o Espírito perdoa. E se tem alguma coisa errada, dá uma marcha ré, volta, não tem problema. Mas fique em movimento, vai em frente, não pare. O poder do movimento é uma igreja que faz as pessoas avançarem. Dá uma olhadinha para 2 ou 3 e fala assim: vamos junto, meu irmão, minha irmã, vamos junto. Dá uma olhadinha aí, 3 ou 4. Fala para ela, para ele assim: ó, chegou a hora, não tem jeito não, aleluia. E ainda me trouxeram de São José, Luciano, agora danou-se. Nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. O Espírito Santo está falando: eu quero mais, eu espero mais. Deus não nos chamou para ficar parados espiritualmente, gente. O movimento, qual o livro fala, mas para crescer continuamente até nos tornarmos semelhantes a Cristo. Eu vou repetir aqui, vamos entender um pouquinho mais do relato do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Movimento da fé. Mas o Espírito Santo não é só a fé. O Espírito Santo é a ação. O Espírito da frequência, da harmonia, da sintonia, da cinemática do céu. Pronto, achei a palavra. Da cinemática, da engenharia do céu. E fazer parte desse movimento, e nos envolver nesse movimento, é fazer parte dessa história que os apóstolos, todos eles que escreveram, queriam viver. A última geração. Diga assim: eu sou a última geração de um grande movimento. Você pode aplaudir o Senhor porque você está nessa? Hebreus capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares, básicos. Não estamos mais no nível dos 10 mandamentos, estamos no nível dos 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Então nós estamos em outro nível, porque não está mais no nível de não adulterarás, não matarás, não roubarás, entendeu? Não tem mais isso, não tem mais espaço para isso. A lei foi muito boa enquanto funcionou lá, mas ele não veio, o Senhor não veio rasgar a lei. Ele cumpriu a lei e nos deu a graça. E pela graça, a manifestação dessa graça, que faz com que a gente estabeleça esse nível aqui, ó, de princípios elementares da doutrina, e voltar à simplicidade. É o livro que você me deu para ler lá. Voltar a essa simplicidade é trazer que ainda depende de onde estejamos. Se é para ser igreja, você é onde Ele me colocar, mas eu vou me movimentar.
Aqui está o aspirar, que é o simples ato, ou um ato de realmente sobreviver. E aí ficaria difícil se a gente colocar no nosso ar muita água, e se a água for nos inundar. Por isso que o Espírito Santo, faça assim: o Espírito Santo me considera totalmente, aleluia, não é? Porque ele espera a gente responder, ele espera você colocar o pé na água, ele espera você avançar, ele espera você levantar, ele espera você obedecer. A vida cristã é uma jornada de crescimento contínuo, e na frequência que a igreja vive. Você já começou algo na sua vida, quer ver como é que é? Você já começou algo na sua vida ficando parado no mesmo nível por muito tempo? Aquele regime que até 31 de dezembro para 1º de janeiro, beleza, mas quando chega 10 de janeiro, não é bobeira? Será que a gente ainda vai postergar, procrastinar esse tempo de... Cantamos aqui agora de avivamento, que da moça do louvor? Não cantamos aqui? Cadê? Não foi isso? Avivamento? Gente, vocês são a igreja do avivamento, né? Casa Viva. Não toca os irmãos e fala assim: nossa, não tinha pensado nisso não, aleluia. Não. Então, assim é na vida natural também. Podemos ficar parados espiritualmente sem perceber. Como também deixar às vezes uma dieta, um curso, uma faculdade, um pedido de perdão, está na hora, que isso, vamos parar com essa besteira, mediocridade. A igreja não fica na mediana, a igreja vai de vanguarda, vai de avanço. Pastor Carito libera uma palavra lá, vou só renovar aqui, que eu já falei aqui mesmo nesse púlpito: os melhores anos da Casa Viva está por vir. Aí eu já estaria pulando, dando glória a Deus, orando em língua. Faça isso agora: os melhores anos da igreja, da Casa Viva está por vir. Oh, aleluia. Então, como avançar no poder do movimento de Deus? Como avançar no poder desse movimento apostólico? Como avançar nesse movimento profético? Como avançar com uma igreja simples nesse momento em que nós entendemos que o Senhor está nos convocando, como se a gente já não tivesse ouvido a grande comissão: ide por todo mundo, pregar e vai batizando em nome do Pai e do Filho. Está na hora. E a hora de avançar é a hora de crescer. Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês: há um ruá aqui, aleluia, há um sopro do Espírito aqui. Primeira coisa, como que eu posso avançar? Prosseguindo além dos programas. Se a gente ficar exatamente num culto de domingo, e aí não pegando a cruz na segunda, aí não seguindo na terça, aí não obedecendo na quarta, se a gente entender que é uma jornada, Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Romper essa inércia. E o que é romper da inércia? Onde tudo era sem forma e vazio, era um caos. O próprio Espírito, juntamente com o conselho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 deuses? Não, 3 pessoas, um só Deus. E eles estavam em movimento único, estavam em movimento coordenado, no movimento do céu. Quando eles dizem aquilo que era escuro, sem sentido, sem forma, vazio, e vem exatamente a vontade do Pai, que é o fundamento, a motivação de Jesus, que era a palavra, o haja, e o próprio Espírito, que diz ainda que pairava, se movimentava sobre a face das águas. Estão entendendo que o movimento vai longe? Movimento. Quando fala lá no Antigo Testamento: desperta tu que dormes, mais ou menos por aí. Está na hora de acelerar, de avançar, de ir à frente, prosseguindo. Então nós podemos ter nossos cultos, nossos ministérios, nossos grupos de pastoreio, podemos ter tudo isso, eventos, não tem problema nenhum, mas aqui precisa prosseguir. E você entender que você mesmo é quem vai se autoavaliar, como a ceia que a gente faz todo mês. Se avaliar e falar assim: e como é que eu estou prosseguindo nisso? Como é que eu estou avançando nisso? O que eu estou entendendo disso? Porque se Deus criou o homem e a mulher, isso soprou, deu fôlego de vida, ali o movimento começou. Faz um som de coração batendo aí, vamos ver. Cadê o baterista? Cadê o menino daqui do... Deixa eu ver. Já viu o som do bebezinho? Da mãe? É o primeiro som que a gente escuta. É do movimento cardíaco vascular da mãe, geracional, que é a figura do Espírito, que movimenta.
E ali a coisa começa, é uma guerra. Quem que é mãe, já foi mãe aqui? Levanta a mão. Você sabia que você venceu uma guerra? É uma guerra. A criança quer tirar tudo da mãe, e a mãe está falando que está na hora de você sair. É assim o tempo todo, é uma guerra, sobrevivência. A criança quer tirar todos os nutrientes da mãe para poder crescer. E o corpo da mãe fala assim: tem um corpo estranho aqui. Eu que gerei, mas o negócio está ficando meio grande aqui dentro. O menininho está tendo até bigode, né? O que é isso? A menina está penteando o cabelo no espelho. O corpo já fala: tem que sair, movimentar. Bom seria o resto da nossa vida dentro de um útero materno. Seria verdade? Está tudo aqui, ó. Mas a igreja é isso, esse geracional é o espírito. Prosseguir além dos programas. Ter atividade não significa crescer. Jesus disse assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Movimento. Marcos capítulo 3, versículo 14: designou 12 para estar com ele e para os enviar. Então diga assim comigo: Jesus investiu e esperou o resultado. Jesus é esse. Eles que esperava, além dos processos, estar com ele, aprender com ele, servi-lo. Tudo isso faz parte. Ser enviado, está na hora. Vai. Próprio Isaías: quem há de ir, Senhor? Quando ele foi curado na boca, ele precisava mudar a sua oração e não ficar só no templo olhando os anjos voando, os serafins. Quando o movimento do céu vem, aquela tenagem que queima a boca de Isaías, é para que ele inaugurasse o quê? O ministério profético. O instrumento profético é a boca. Estamos juntos? Posso avançar aqui? Amém? Então, se você entender que há um prosseguir, e esse prosseguir tem um processo, tudo PP, né? Prosseguir tem um processo que é profético. Se você vê o profético, realmente esse estímulo que teve em Pedro, que andou sobre as águas, mas não adiantava só andar sobre as águas. É muito bom a fé, aleluia, até que ele começa a afundar. Mas o mais importante é que depois que Jesus vai embora, ele fez milagres, está registrado na Bíblia, que não pareceu Jesus fez. A sombra de Pedro curava. Ele se movimentava, a cura ia acontecendo. O pessoal saía dos hospitais naquela época, via que lado que o sol estava batendo e fazia com que Pedro andasse a ponto de fazer um 35, 45 graus. É isso aí, né, mais ou menos? 90 aqui, né? Aquela sombra pegasse em cima de um cego. Imagina uma sombra passando em cima do cego e ele enxergando. Que movimento é esse? Diga assim: que movimento é esse? Vai. E aí não diz no mesmo evangelho que nós faríamos obras ainda maiores? Sim ou não? No movimento do Espírito nós somos capacitados. Segundo, como avançar no poder, no movimento de Deus. Como avançar no poder do movimento de Deus? Crescendo e amadurecendo no processo dele, no processo do Senhor, no processo de Deus. João capítulo 7, 38. Você pode ler comigo enquanto eu tomo água? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ele falou com aquela mulher, né? Se você beber água do poço, você sente sede de novo. Se eu te der, nunca mais você sente sede. Se a igreja de Jesus, que fala que ele é a fonte da hidráulica, da força, do potencial, do movimento das águas, e que fala que nós vamos ter realmente toda a relação com ele, está falando que nós vamos crescer nesse movimento aqui e amadurecer nele. O movimento das águas é muito antigo na Bíblia. Pega de novo, Mar Vermelho. Pega de novo, Jordão. Quer mais? Siloé, tanque de Siloé, água. Betesda, água. Então, se você pega todo esse movimento de água, traz uma estrutura de um movimento. Aquela mulher que foi lá pegar, que tinha 5 maridos, e falou assim: você não tem nenhum, porque nenhum você casou com ele. Ele falou: nossa, esse homem é o Messias. Dali da água natural, da capacidade que tinha aquele poço, ela deixa tudo que ela tinha ali e sai em movimento para anunciar para a cidade. Eu conheci, eu vi, eu calei com ele, o Messias já está aqui. Uma samaritana falando isso, se movimenta imediatamente, sem escola bíblica dominical, sem teologia sistemática, sem exegese, sem hermenêutica. Há um movimento, gente. Há um movimento.
Se você vai entender que nós temos que entender que tem um próximo passo a ser dado. E o que está dizendo aqui em João 7,38? Está dizendo assim, ó, às vezes a pessoa aceita Jesus, é batizado, até entra numa cela, até entra num grupo e para aí, estagna. Carro, sabia que carro parado dá problema? Desliga a tua geladeira, depois de um mês vai ligar para você ver. Tudo que tem movimento, tudo com água, aleluia. Tudo que tem água, radiador, tem água. Gente, é tudo com o Espírito Santo. E quando você entender que há um desvencilhar, todo o movimento aqui, ó, que eu falei aqui, se não for esse movimento das águas, gera pântano. A igreja que não se movimenta fica com um charque. E pântano só tem água, que mau cheiro, morte de peixe, incapacidade de alimentação, oxigenação. Você está entendendo que o movimento tem que acontecer? Faça assim com a mãozinha, movimento aí, aleluia. Balança a cadeirinha aí, aleluia. Vamos colocar em turbulência para a gente. Ei. Tem hora que tem que levantar alguns Herodes. Tem hora que tem que levantar. Meu Pai do céu. Deus não quer nos condenar, Ele quer nos amadurecer. Então sair do Egito tinha um sentido para não parar. Saia, verbo, sair, abandonar, sair, verbo de segunda conjugação, aleluia, terminado em R. Eita, que expressa o movimento. Quando fala de passar pelo Jordão, movimento. Era de dar, quando Josué, peraí, quer ver, depois da água vem o desafio de Josué, movimento ou não? O Senhor fala para ele, ó, tem um muro lá de Jericó, vocês vão lá dar uma volta, 7 dias, no 7º dia 7 voltas. É um negócio assim, para que isso, Senhor? Porque eu quero que você se movimente. Porque o movimento tem que ser de acordo com o que eu falo, não o que vocês fazem. Porque durante 40 anos vocês andaram em círculo, em movimento, mas não era o movimento que eu tinha para vocês. 40 anos de deserto. Aí o Senhor está falando assim, ó, só 7 dias, movimento do jeito que eu estou falando, que vai cair aqueles muros. Será que nós estamos acreditando que é hora de realmente dizer, Senhor, eu vou na força do poder da adoração, ministério de adoração. Que aí os levitas levantam a carga, toca a trombeta. Ei, calabachou, manabacé. Trocou a trombeta, fez barulho, som, vibração, sintonia, frequência. Derruba os muros do inimigo. Está entendendo que o movimento da igreja não tem ninguém que possa impedir? Quando nós entendemos que nós estamos ouvindo o Senhor e obedecendo a sua palavra, o próximo passo é esse. Então, Senhor, eu vou na ordem que o Senhor está falando. Qual que é o plano? Fala para mim, Senhor, qual que é o planejamento estratégico? E o Senhor revela. Então chegou a hora, gente. Eu vim aqui para falar para vocês que nós estamos falando. Hoje de manhã eu preguei na minha igreja, lá em Caçapava, hoje às 8 horas da manhã. Depois tivemos culto às 10, está tendo outro agora às 18. Nós estamos entendendo que é isso aqui que está acontecendo, porque não tem mais justificativa para não avançar. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, 2 diz assim, ainda são crianças em Cristo. Se nós ainda não amadurecemos, estou falando aí, crescendo e amadurecendo na fé, a gente vai estagnar, porque a gente ainda vai esperar o movimento da mãe, pós-parto, para nos trazer até o seio. Não é mais a hora. Para nos fazer a nossa mamadeira, não é mais a hora. O Espírito Santo está falando, urge, chegou a hora, há um movimento. Paulo fala, ardente expectação, aguarda os filhos de Deus. Estamos como dores de parto, movimento. As mulheres que deram a luz aqui, sabe o que é isso? Não? Cada vez que conta aqueles minutinhos lá, gente, a cada vez que tem aqueles minutinhos lá, dilatação, contração, dilatação, parece que vocês não vão resistir, não vai conseguir, né? Eu não vou dar conta. Aí vem o cabeçudão lá, aleluia, deixa pra lá. E depois que acontece é maravilhoso, não é não? Eu produzi, Senhor, eu fiz a minha parte, o Senhor fez. Gente, existe coisa mais linda do que o milagre da normalidade? Olha para você e fala assim, eu sou um milagre. Fala assim, já sou um milagre quando nasci. Agora os homens casados, levanta a mão. E sou milagre também quando te conheci, aleluia. Está vendo como Deus faz milagre, filho? Aleluia. Eu percebo daqui, aleluia. Vamos lá, vamos seguir que o tempo passa, aleluia. O que é aquilo lá? O tempo que eu tenho, o tempo que já foi, aleluia.
próximo passo é você entender que há um encorajamento. Se você chegou ao momento realmente de entender que qual que é o grande bloqueio, qual que é o grande impedimento de pessoas crescerem na fé hoje? Aqui em São José, em qualquer lugar, estarem satisfeitas demais. O problema é a gente ficar satisfeito demais com a vida cristã. Tá bom aqui, Senhor. Por que vai mexer com a gente? Tá muito bom. Se fala de avançar, e o pastor Carlito prega isso todo dia, se fala de avançar tem que ter mudança. Se fala de mudança, toda mudança gera um certo atrito, um certo... Mas aí eu sinto dizer para você, até o último momento nosso aqui, se a gente não for para lá, Ele vem nos buscar, vai ser um outro movimento também. Você não cantou aqui breve? Num piscar de olhos o movimento acontece. Já era, dá uma olhadinha por irmãos que tentou no começo do culto, não saiu ainda daí, aleluia. Eu acredito no arrebatamento, gente, aleluia. Quem acredita no arrebatamento? Levanta a mão aqui. Quem quer ir realmente na glória com o Senhor? Levanta a mão, amém? Então segura o irmão e fala assim, se você for eu vou também, aleluia. Maranata, agora vem Senhor Jesus. É um movimento. O Senhor vem como que raptar, como raptou Enoque, como fez com Elias. Movimento, puro power, pura força, puro movimento do céu, pura engenharia do céu. E a igreja é um rio, não é um reservatório. Deus quer uma fé, um movimento. E água parada não serve, nem tem espaço no compartimento chamado reino. A fé cria expectativa e intimidade para ser ativada. Você pode repetir comigo? Vai lá. A fé cria intimidade por ser ativada. E isso traz confiança, crença, fé, né? Credibilidade. Eu tenho que acreditar no que eu estou vendo, no que está acontecendo. E se você veio para um culto de hoje aqui, nessa noite, para um culto de aniversário, de celebração, de ordenação pastoral, é porque o Senhor está usando mais um tempo de oportunidade de falar: ei, estou aqui, vamos junto, vamos avançar. Então está na hora de você começar o seu devocional, está na hora de você ler a Bíblia novamente, se já não leu, está lendo pela primeira vez, discipular alguém ou ser discipulado, voltar a orar regularmente. Qual que é o estágio? Só você pode dizer, ninguém vai aqui colocar o dedo no teu peito, no teu nariz e dizer assim: ei, você não vai avançar, eu estou vendo o lugar que você está. Não, eu tenho que cuidar do meu estágio. Qual que é o meu próximo passo? Agora, se você ouvir a voz do Espírito, nós vamos junto, porque ele é sincronizado no tempo e no espaço. O movimento realmente é medido. O inverso da frequência, aleluia, ciência, engenheiro aqui. O inverso da frequência. Se tem uma frequência, e na medida em que eu realmente entendo que essa frequência está me impactando, eu vou trabalhar o quê? Um novo tempo, um novo período. E chegou a nossa hora, repete comigo, chegou a nossa hora. Aleluia. Então, igreja simples, voltando ao processo de Jesus para fazer discípulo. Mateus 28, 19 a 20 diz assim: portanto, ide fazer discípulos. Eu falei aqui 2 vezes, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenha ordenado. Está na hora de que nós, como pastores, sejamos responsáveis por aquilo que você tem que é o quê? Aprender e exercitar. Mais ainda, quando eu antes de ensinar já aprendi. Eu como pastor, o que eu estou fazendo? Eu estou sintonizado nesse clima, nesse movimento. Ir, ensinar, aprender, reaprender o movimento da própria fé. Senão não tem espírito. Marcos capítulo 3, versículo 14. Designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e pregar. Observe o movimento de Jesus. Ele chamou as pessoas, caminhou com elas, ensinou e enviou. Se somos a igreja de Cristo, o movimento é de discipulado. O momento é de ser discípulo. O movimento, quando ele vier realmente reconhecer cada um de nós e nos achando fiéis, leais, não tenha dúvida que a gente vai morar com ele na glória. Quando eu fico constrangido pelo amor de Deus em mim, pelo amor do Senhor de Jesus por mim, e falar: chega, do meu jeito não está funcionando, do jeito que eu penso está errado. A simplicidade nos leva à humildade. Essa humildade revela o quê? Um coração sábio. Está na hora de tomar a minha decisão, está na hora de fazer a minha escolha, está na hora de avançar com isso. Quando Paulo escreve, você leu Timóteo aqui agora há pouco, 2 Timóteo 2,2: o que de mim ouviste, Paulo falando com Timóteo, transmite aos homens fiéis, homens ou mulheres, que sejam idôneos para ensinar os outros. Há uma conquista.
há uma vitória, há um desafio. O plano de Deus foi simples: discípulos fazem discípulos. Aleluia. É tão filosófico, não é não? Está aí na tela, não está, não é? Está aí? Diga assim comigo: o plano original, o som que não é eco, a palavra que é divulgada, é que chegou a minha vez de ser discipulado e fazer discípulo. O teu filho olha para você como discipulador? Discipuladora? Se alguém for cuidado por você a partir de hoje, ele vai melhorar até dezembro de 2026? É um movimento. É um movimento. Aqui, o terceiro ponto e último, tá? Aleluia, prometo. Como avançar no poder do movimento de Deus? Vivendo a revolução dos simples, começando em você. Lê comigo João 17, 4 e 5. Jesus aqui, ele está para ir embora. E ele já tinha ensinado tudo. Já tinha feito milagres de tudo quanto é tipo. Já tinha feito na Judéia, na Galiléia, em Samaria. Ele já passou pelo poço, já passou pelo palácio, já meteu vara em todo mundo no templo. Tinha feito um monte de coisa. Até Jesus para bater foi um movimento, tá bom? Quando Jesus nasceu, o movimento do céu aqui. Quando Jesus sobe, o movimento daqui para lá. Movimento, todo tempo. Aqui, mas é interessante que quando Jesus está fazendo essa oração aqui, está falando assim: de tudo que eu já ensinei, de tudo que eu já falei, eu vou orar por eles agora. João capítulo 17 é a oração de Jesus por nós. Faça assim com a mãozona: olha eu aí. Fala assim, ó. Deixa eu ver você fazer. Dá um tchauzinho para mim assim, aleluia. A câmera ali, olha eu aí, ó. Então lê comigo, João 17, 4 e 5, mas bem alto. 1, 2, 3 e... com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Gente, ele está fazendo uma resenha. Com a mesma glória que eu tinha lá quando nós criamos céus e terra, os animais, as feras do campo, as florestas, os peixes do mar, nas águas. É a mesma glória que eu aqui na terra hoje estou levantando esses filhos, esses discípulos, para continuar a obra. Gente, pensa o negócio. Eu quero te glorificar, Senhor, porque o Senhor me desse mão de obra, recurso humano aqui na terra, para que a igreja avançasse. Dá a eles, ó Pai, a mesma autoridade, eu te peço, tá? Pode ler lá depois. A mesma autoridade. A obra de Cristo não foi somente realizar milagres ou pregar o evangelho, não. A obra de Cristo também foi treinar homens para dar continuidade. Diga assim comigo, com a mãozona direita levantada: o meu currículo é um certificado, um diploma que me garante que eu vou dar certo. O meu MBA do céu está dizendo assim: eu fui aprovado. Agora, você vai se formar engenheiro para não viver da engenharia? Advogado para... O Senhor está te chamando. A boa escolha está aqui, ó. A grande comissão foi um grande desafio para avançar. As palavras que Jesus coloca realmente no Evangelho, está dizendo que antes de sair ele teve treinamento. Ele deu o equipamento para começar o maior movimento. Jesus delegou autoridade lá em Mateus 10:1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar demônios, espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. É a autoridade do Senhor. Autoridade para cumprir a responsabilidade de curar os enfermos e instalar o reino, proclamar o reino, viver do reino, pelo reino. Mateus 6:30. Existe uma coisa que nesse autoexame aqui, por favor, presta atenção aqui. Se você guardar só isso, eu vou ficar muito feliz. O que é essa avaliação, esse autoexame que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa casa lotada aqui? É uma prestação de contas. Será que eu vou ser aprovado? Será que o Senhor realmente olha para mim e fala assim: você está fazendo direitinho, vai em frente? Porque quando chegar lá ele vai dizer assim: servo bom e fiel. Só chama de servo. Começa por aí. Que bom que você fez a sua parte. Aqui está dizendo que o próprio Jesus está preparando algo para receber aqueles que são fiéis. Então fazer uma autoavaliação aqui, ó, um movimento sadio aqui é de prestação de contas. Como se fosse uma gerência ou um gestor do céu sentando do teu lado aí falando assim: nossa, você está indo bem, não desista não, você está indo bem, não para no caminho não, não está aqui não.
Eu vou dar sandália, eu vou dar roupa, eu vou cuidar de você. Fica tranquilo. Eu vou dar todos os recursos que você precisa. E o Kate Phillips escreveu um livro maravilhoso, falando de discipulado. Ele diz assim, ó: a tragédia na igreja de hoje é que tão poucas pessoas estão dispostas a usar o tempo, na frequência, necessário para investir emocionalmente em outra, como se requer na prestação de contas. Eu estou disposto, realmente disponível, a falar assim: Senhor, não, eu estou falhando aqui. Isso não é para mim. Essa amizade não é para mim, é verdade. Eu não posso falar mais desse jeito. É um autoexame. Senhor, realmente eu não estou conversando com o Senhor, não estou orando corretamente. Eu não estou nem buscando o Senhor. Eu estou com o maior problema na minha casa, o maior problema no meu relacionamento, o maior problema no meu casamento, o maior problema com o filho. E ainda, realmente, Senhor, eu estou vacilando, porque esse problema ainda não me colocou de joelho para orar, para buscar o Senhor, para querer um milagre, para querer no sobrenatural. A prestação de conta faz com que eu exerça esse nível de treinamento, dizendo assim: Senhor, se o negócio, se a conta fechar hoje, eu estou perdido, estou sem crédito. A igreja em movimento, ou simplesmente em movimento, faz com que eu entenda o recurso de uma grande revolução, de coragem, de ânimo, de força, de avanço, de caráter, de comportamento, de correção. As minhas fragilidades não vão me derrotar. Porque Paulo falou o quê? Quando sou fraco, sou. Quando Paulo fala isso, gente, ele está falando assim: se eu for por minha conta, se eu for no meu jeitão, vou quebrar a cara. Porque eu tenho problema sério com a sexualidade, eu tenho problema sério nessa área, eu tenho problema sério com finanças, eu tenho problema... Então eu tenho que fazer uma avaliação, falar assim: eita, Espírito Santo não desistiu de mim não. Do jeito que está o meu namoro, do jeito que está o meu casamento, o meu noivado, a minha educação com os meus filhos, o tempo de qualidade com a minha família, está tudo ficando... Gente, nós estamos fazendo isso aqui lá na nossa igreja. E falar da simplicidade é voltar a esse período que não se perde, o caos. Aí estabelece o haja, passa tudo a existir. Tudo que acontecia no céu, acontecia na terra. O Senhor Jesus vem. Ei, vai pensando aí: a cruz, a morte, parece que está tudo perdido. Aí vem outro ciclo, a ressurreição, sobe. Ele fala: olha, vocês permaneçam agora, que o próximo movimento eu vou mandar o meu Espírito para vocês. Os avivamentos, a força, a graça, a ousadia, o avanço, a perseguição, tudo isso eu falei aqui para vocês. Resumindo, quando ele está falando assim: olha, ficar firme com o meu Espírito. Vocês estão recebendo aí? Ficar firme com o meu Espírito, porque eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu vou voltar para buscar aqueles que me são fiéis. Daqueles que eu lembro muito de Francisco de Assis. Não sei se você sabe, Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. Vamos sair da religiosidade. São pessoas que foram de Deus. A gente vai ter surpresa no céu, viu? E Francisco de Assis está lá no jardinzinho dele lá, no jardim, cuidando do jardim, no convento. Aí chega um noviço, fala: Francisco, você está cuidando do jardim? E se Jesus voltar agora? Ele falou assim: vou continuar cuidando do jardim. Ele vai me colocar onde Ele quiser. E se for no jardim, pode ser o jardim que Ele me colocar, eu vou continuar servindo a Ele. Movimento. Movimento. O impacto do movimento. Modo contínuo. Eu queria fazer uma oração com vocês. Vocês aceitam fazer? Posso? Aí fala assim: como é que, pastor, você chega no culto e faz eu orar a sua oração? Mas Deus colocou no meu coração. Eu queria que ficasse de pé. Coloca aí para mim. Mas eu queria que fosse até o final, com força. Eu tentei fazer um resumo dessa minha palavra, mesmo sendo eu pregando. Eu espero que o Espírito Santo anuncie para você coisa boa, e faça dessa igreja uma igreja que vai avançar com coragem, poder e graça. 2, 3. Simplifica nosso coração e a nossa igreja. Tira de nós aquilo transformadora de vida, que tenhamos uma direção clara, dar-nos o coração igual ao Senhor, e assim sejamos fiéis à nossa liderança, para fazer o alinhamento espiritual
e confiar totalmente no agir do Espírito Santo em nossa família espiritual. Incentivar os próximos passos. Condicionamento e a estagnação. Oro pelo progresso e reconstrução de uma igreja que vive em amor e avança em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A igreja não deve apenas reunir pessoas, mas movê-la espiritualmente. Esse é o grande desafio. Há um movimento profético. Você pode se assentar, baixar sua cabeça. Aí o desafio está feito, está lançado. Após a ressurreição, nós celebramos a Páscoa domingo passado. Após a ressurreição começa um novo movimento. Esse novo movimento, abaixa sua cabeça, recebe aí. Esse novo movimento tem um nome, chamado Eu. Chamado Eu. Esse movimento após a ressurreição de Jesus prepara que o Pentecostes vai ser renovado. Dentro de dias a gente vai estar celebrando o Pentecostes. Mas dali em diante, do Gólgota até aquele Calvário e tudo que aconteceu no lugar do crânio, que aconteceu no túmulo, tinha um objetivo, que mesmo Jesus morto, ele estava em movimento no inferno. Mesmo parecendo que o corpo dele estava inativo, ele estava indo na casa do diabo e tomando a chave, com autoridade. E esse mesmo Jesus, que impelido pela força do poder do Espírito, ressuscita ao terceiro dia, e aí inaugura o meu chamado, o meu sim. Há uma sincronia, gente, uma sintonia do céu, e o Espírito Santo está intercedendo agora. Que calabachora, Ele que nos convence dos pecados. Qual é o seu maior impedimento hoje? Chegou a tua hora de avançar e movimentar e decidir. Onde está a primeira pessoa que aceita Jesus Cristo aí de uma maneira pessoal, íntima, que você declara que Ele é o seu Senhor e Salvador? Onde está a primeira pessoa dizendo assim: eu quero fazer parte desse movimento? Chegou a minha hora e eu decido. Chega de ficar procrastinando, chega de ficar ainda empurrando com a barriga. Eu aceito Jesus nesta noite como único e suficiente Salvador. Levante sua mão para mim. Tem alguém aqui? Levante sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão. Deus te abençoe, filho. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. Mas alguém levante a sua mão agora. É histórica, é profética. Eu vim para cá simplesmente para entregar essa palavra, e ela não vai voltar vazia. Isso, filho. Deus abençoe. Mais alguém? Levante sua mão. Deus abençoe, filho. Deus abençoe. Aleluia. Mais alguém? Dá um alôzinho para mim onde você está. Dá um alôzinho para mim. Eu vim para cá como profeta também. Eu vim pregar a palavra que não é minha, é do Senhor. E há estabelecendo aqui um movimento. Aquele movimento que se esperava tanto, que um anjo tocasse as águas para o paralítico, depois de 38 anos inerte, voltasse a ter movimento. Onde está mais uma pessoa que decide aceitar Jesus? Ou então você, presta atenção, você, baixa sua cabeça aí. Você que está aqui hoje, já teve ministério, já ouviu pregação como essa, já entendeu o livro de Atos dos Apóstolos, até já pregou, até já adorou o Senhor como elas aqui, ou eles aqui, e hoje quer voltar para a casa do Pai. Você que já frequentou uma comunidade, mas foi ofendido, eu te peço perdão em nome da liderança que te ofendeu e te machucou. Mas você está aqui hoje, não quer reconciliar com a igreja e voltar para a casa do Pai? Levante sua mão para mim. Levante sua mão em nome de Jesus. Levante sua mão. Levante sua mão. Tem alguém aqui? Em nome de Jesus. Deus abençoe, filho. Aleluia. É tempo de reconciliação, é tempo de voltar para casa. Aleluia. Nós falamos de batismo, falamos das águas do batismo, do arrependimento, da imersão, do sepultamento do homem, que ali, com o mover das águas, nasce imediatamente um homem novo com as águas do batismo. Você deseja ser batizado? Nós vamos te ajudar a chegar lá.
Tem alguém que queira ser batizado? Foi batizado por um pequenininho? Deus abençoe, filho, aleluia. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Aceitando a Jesus, reconciliando com a igreja, batismo. Levanta sua mão. Vou perguntar mais uma vez: tem mais alguém aqui que não levantou sua mão e quer fazer hoje, essa noite, no movimento do céu? O movimento das mãos estabelece uma conexão com o céu, e já está falando com o teu futuro, que é vida eterna. Somente Jesus é o caminho, a verdade e vida, a ressurreição e a vida. Levanta sua mão para mim. Tem alguém aqui? Mais alguém? Eu queria dar um abraço em vocês. Eu estou lá de São José dos Campos. Eu vi uma mão levantada aqui, uma mão levantada ali, um moço aqui, um moço lá, um moço. Vem para cá, porque eu quero orar com vocês. Vem para cá, filho. Vem para cá, vem para cá. Aqui a senhora aqui, vem aqui, filha. Vem cá, em nome de Jesus. A igreja fica de pé e faça uma festa agora, porque há salvação acontecendo na Casa Viva. Aleluia. Vem para cá, filhão. Pode aplaudir o Senhor se vocês quiserem. Aleluia. Vem pra cá, se você não levantou a sua mão, mas toma uma dessas decisões, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Vem pra cá. Levanta a sua mão pra cá, igreja. Levanta a sua mão. Deus, nós estamos aqui celebrando. É o aniversário da tua casa, é o aniversário da tua família, é o aniversário desta comunidade. E debaixo da unção que o Senhor tem derramado sobre a vida desses pastores aqui. E hoje o colegiado aumenta com mais uma ordenação. Estamos prontos para crescer e avançar. Estamos prontos, Senhor, para o desafio que o Senhor tem para nós. Nós abençoamos, recebemos esses irmãos esta noite. Que eles sejam abrigados, sejam gerados, ó Pai, sejam gerados em contrição, sejam gerados em amor, sejam gerados em sintonia, sejam gerados com sensibilidade. Que eles possam crescer no discipulado e gerando discípulos do futuro. Nós os recebemos. Escreve o seu nome, os seus nomes no livro da vida. Perdoa de todos os pecados, ó Pai, porque hoje se instala um movimento inédito na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.